Fala devs, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo bem, tá bom? Estou trazendo mais um vídeo para esse canal. Já deixa um joinha, se inscreva e vamos dar continuidade no nosso projeto, que é a continuação do vídeo anterior a respeito de como a gente deve gravar esses dados usando o TXT e usando o FileWrite como uma opção de gravar esses dados. Mais na frente vamos fazer como se fosse um XML, só que TXT, para poder utilizar como uma ferramenta de banco de dados, tá bom? O primeiro fato, a gente deve criar o aluno TXT, tá bom? A gente já vai continuar a implementação da classe principal agora, tá bom? Antes disso, vamos aqui, aluno.txt. Lembrando que nós vamos criar todo o caminho como deve ser, tá bom? Então, vamos aqui. Dando o segmento, a gente pode criar um método, que é um método que é como se fosse igual o C. Ele é um método main de execução. Ele serve para executar, tá bom? E ele é um método estático. O que significa isso? Que qualquer pessoa tem acesso a essa classe. Só que, o que é que acontece? Esse método main, ele está presente em todas as classes. Por quê? Vamos supor que eu não quero executar aqui. Eu quero criar aqui. Eu fiz todo esse processo, né, externo, e de repente eu criei aqui, main. Se eu fizer isso, olha o que é que acontece. Ele já até recomenda essa instância, né? E aí o que é que acontece? Não é esse fato, a gente não vai rodar aqui, tá bom? Isso é só o que eu estou dizendo como deveria ser, como é um processo. Como a gente cria uma classe externa principal, porque o que é que acontece? Deixa eu ver, eu vou criar até no próprio aluno TXT. Quando a gente está criando um projeto de execução, principalmente em Java, a gente classifica eles como pasta. Modelo, o controller e quem? O DAO, ou dados, ou quando a gente está trabalhando em outra arquitetura, que seria o Clean Architecture, que é esse nome, o que é que acontece? A gente tem as entities, que são as entidades, domain, a camada infra, né? E tem a data, que pode ser até dados também. Existem várias estruturas, tá bom? Mas como não é o foco desse projeto especificamente, a gente vai criar aqui, tá bom? Se você não criou ainda o aluno TXT, criar agora, tá bom? Vamos criar aqui um método, tá bom? Public static, errou a nomenclatura, public static, ó, ele não mudou ainda, void main, tá bom? Ó, vocês percebem que ele não mudou para execução. Por quê? Porque eu preciso, tá bom? Passar string args. Olha que interessante, quando eu passei que é uma string do tipo array, então o nome args, o que aconteceu? Ó, ele apareceu, tá vendo? Tanto que isso aqui é só uma nomenclatura. Tanto que ele até tem alguns objetos que a própria classe já tem, que seria quem? Ó, getClass, toString, lembra do toString que eu falei? Ele tem aqui também, né? Só que assim, não é o foco de falar sobre esse método, o que é que ele faz. Agora vamos criar a classe principal, ou seja, uma instância. O que é uma instância? Eu estou aqui com uma classe. Essa classe, ela apenas é um modelo. Ela não está, como é que eu posso dizer? Ela não está andando para frente. Estou dando um exemplo assim, dessa maneira. Quando eu instancio, é como se eu inicializasse o objeto, tá bom? Então, principal, tá bom? Ou seja, o que é que acontece? Fazendo dessa maneira, eu tenho acesso a esses métodos, ó, tá certo que eu tenho acesso a outros métodos, mas eu também tenho acesso aos que eu criei, tá bom? Vamos tentar acessar esses métodos sem a essa instância principal. Ó, não consigo. A não ser que
Ó, nem pelo this eu não consigo, porque ele é privado. Eu não consigo acesso. Se ele fosse static, ó, ele é static. Vamos ver se ele consigo o acesso. Ó. Nesse caso, eu consigo o acesso, porque ele é static, ou seja, sim, instância. Mas vamos deixar privado, tá bom? Dando continuidade, vamos colocar aqui int quantidade, tá bom? Principal, quem solicitar quantidade de alunos. Vamos só rodar e vamos ver o que vai acontecer. A gente já está chamando o primeiro método que a gente criou, tá bom? Então, vamos criar aqui, tá bom? LJ Option Pen, ó. Vamos colocar -1. Ó, tem que ser um número positivo. Tem 6. Parou a execução, ou seja, sempre que eu colocar um inválido, ele vai pedir para solicitar novamente, tá bom? Então, só dando seguimento aqui no vídeo. Agora vamos criar o aluno. Aluno, lembra da classe aluno que a gente trabalhou, tá bom? Ó, a gente trabalhou na classe aluno. Passando o mouse eu consigo ver, ó, que eu criei. Agora, como é que vai ser? Ele é do tipo array. O que é um array? É um array de objetos. É como se tivesse João, Gessé, Lucas, fosse vários, entendeu? Tanto que ele até ficou azulzinho, como se fosse a classe que eu estivesse denominando. Mas não é essa maneira, tá bom? Alunos, tá bom? Aí essa instância, new alunos. O que acontece? Por que dessa vez eu preciso passar esse valor? Porque é uma quantidade, entendeu? Então, por esse motivo, primeiro eu solicito, né, a quantidade de aluno e depois aparece aqui, tá bom? E aí pronto. É como se fosse só um objeto, ó, se fosse só um objeto, simplesmente seria assim, essa nomenclatura. Aluno X, só um exemplo. New aluno, pronto, simples assim. Com argumentos, aí eu passaria todos esses argumentos aqui, ó, nome, nota 1, nota 2, tá bom? Ele já iria fazer todo o processo. Mas não é essa maneira que a gente está trabalhando. Está trabalhando de uma maneira mais clara, mais simples e orientada a objetos. Apresentando estrutura básica para vocês compreenderem como funciona o sistema. Então, a próxima estrutura que vamos colocar aqui é um try-catch. O try-catch ele serve para capturar e detectar erros, porque caso aconteça algum erro no teu código, isso faz com que você já, o erro é nesse local, então eu já sei e onde eu devo corrigir, tá bom? Então, try catch, tá bom? Try, depois um catch, e esse catch, o que ele vai ter? Ele vai ter um IO exception, que é o Java IO, e eu vou chamar de as, tá bom? E em seguida eu vou colocar print track trace, para ele poder printar, tá bom? Eu acho que ele está reclamando, porque o que acontece? O que vai acontecer? Como eu estou no método main, e eu vou utilizar também uma estrutura bem simples, eu vou precisar, o que acontece? Deixa eu ver se ele instanciou, pronto. Eu vou precisar implementar qualquer coisa aqui, ó. Só colocar aqui para ele sumir, ó. Só isso. Ó. Mas porque ainda esse método clone ele é um objeto. Ele só vai clonar o objeto. É só um teste, tá bom? Mas vamos seguir em frente. O que acontece aqui nesse try catch que eu coloquei? O que vai acontecer? Eu vou precisar, como é que posso te dizer? Printar, converter toda essa estrutura, tá bom? Então, antes do try, tá bom? Então, ó, tá vendo aqui, try, eu abri o parênteses, print, o que é isso? Print write, é uma estrutura que ele vai gravar no TXT, tá bom? Gravar, vou chamar isso, ele é um new, ó, new print write, aí ele espera aqui, um arquivo, tá bom? Tanto que ele parou de reclamar, tá bom? Eu acho que ele ainda não vai dar certo, porque eu vou ter que botar um exception aqui, mas vamos seguir adiante.
Qual é a estrutura que eu devo passar? Se a gente for olhar nos meus arquivos, aqui está num projeto alunos.txt, tá bom? E eu estou em documentos. Então, é o seguinte, eu estou usando o Windows, então se você estiver utilizando o Windows, você tem que fazer isso aqui. Ó. Mas você tem que olhar para a sua pasta que você está fazendo, tá bom? Opa, perdão. C, né? // invertida, users. Quando você está no Linux, se você fizer isso, vai funcionar, tá bom? E acredito que no Mac também. Então, users, tá bom? Sempre nessa estrutura. GSE, que é o meu nome de usuário. Documentos. Ó, vejam que ele sempre se agita. Aluno.txt barra aluno.txt, tá bom? Vamos só rodar aqui para ver se tem algum erro. Se tiver algum erro, ele já vai acusar aqui, tá bom? Ó, solicitou, não deu nenhum erro, tá? 15. Ok, solicitou. Ó, deu um erro. Porque deu um file not found except. Pronto. O sistema não pode encontrar o caminho especificado. Pronto, isso é interessante. Ele não encontrou os arquivos, tá bom? Aluno.txt, aluno.txt. Deixa aqui em file. Ah, pronto, já sei. Sabe o que foi que faltou aqui, ó, no meu caso? No meu caso, na hora de vocês, se caso vocês não conseguirem, vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Nos comentários que eu ajudo. Antes daqui a gente vai colocar Java, tá bom? // e pronto. Eu acredito que agora vai dar certo. Eu ainda não estou solicitando nada, apenas coloquei, ó, pronto. Não deu nenhum problema, rodou tranquilamente, tá bom? E para rodar é F5 ou executar, se você tiver no Visual Studio Code. Tá bom? Ok, tranquilo, nenhum problema. Agora, vamos lá. Vamos seguindo adiante. A gente já viu que vai funcionar. Então, gravar, tá bom? Ponto print ln, tá bom? E o que é que a gente vai colocar dentro desse print ln? Vamos colocar aqui mais, e seguido por menos, e depois mais, resultado e mais, tá bom? Pronto, dessa maneira. E aí, qual é o próximo passo? Lembra da estrutura de repetição que a gente fez na linguagem C, fez até em outras aulas, tá bom? Então, for int i na posição 0, tá bom? I menor que quem? Alunos.length. Por quê? Porque agora, quando eu tenho uma quantidade, o aluno recebe essa quantidade. Então, vamos supor, se eu digitei 10, então ele vai repetir 10 vezes, tá bom? Ponto length, tá bom? E mais, ou seja, eu tenho a inicialização da variável, a condição, que é o i menor que alunos.length, né, para pegar o tamanho, e o i mais, que é o incremento. Quando é no C, quando a gente quer fazer essa estrutura, que não é uma classe, é um struct, a gente normalmente utiliza size of. Existe outra estrutura, que é o for each, que a gente não vai ver agora, que ele serve para você poder diminuir um pouco do teu for, tá bom? Então, pronto, simples assim. E aí o que vai acontecer? Aí lembra que eu preciso instanciar o aluno. Eu instanciei os alunos, então eu preciso instanciar o aluno. Então, alunos na posição i recebe quem? New aluno. Agora sim, é apenas aluno, não é um array, porque eu estou dentro de um for. Então ele já sabe a quantidade. Então vamos lá. Alunos na posição i ponto. Olha aí, ponto. Set nome. Lembra do que é que ele recebe? Ele recebe quem?
um parâmetro, que é quem? O próprio nome. Ou seja, se eu digitar logo o nome, Gessé, beleza, vai aceitar. Mas o que é que eu quero? Eu quero ter aquela interatividade, né? Então, nesse caso, não precisa converter como a gente fez no outro vídeo passado. Então, jOptionPane.show input dialog. Então, qual o nome do aluno? Simples. Então, próximo, aluno na posição I, ponto, set nota 1. E aí aqui tem a curiosidade. A gente não vai chamar o jOptionPane. Vamos chamar quem? Principal, ponto, solicitar nota. Aí sim a gente passa a mensagem para diminuir, porque a gente não precisa converter, porque a gente já converteu. A gente está o quê? A gente está reutilizando. A gente refatorou um pouco o código, entendeu? Então, qual a nota do aluno? E lembra, se eu digitar qualquer valor acima de 10 ou menor que 1, ele vai repetir, ou até mesmo 0. Né? 0 ele já atribui como 1. Então, 7 nota 1, no caso aqui é 7 nota 2. Tá bom? Só mudando aqui. Nota 2, tá bom? E pronto. E aí pronto, simplesmente eu já vou na posição I, lembra? E aí aqui eu já fiz toda a operação, beleza, mas eu preciso calcular a média. Não lembra da função, né? Ó, calcular a média, pronto, ele já vai fazer o cálculo, porque ele tá recebendo, já tá calculando. E aí simplesmente a gente coloca gravar, ponto, print, ln, quem? Alunos na posição quem? E pronto, simples assim. Print ln, pronto. Simples assim. Se eu quisesse até encerrar aqui, tudo bem. Mas vamos sair do for, porque assim, como se eu estivesse gravando aqui, e ele gravou todo esse processo aqui, tá bom? Por que eu apenas botei alunos, não botei toString? Porque, lembra, qualquer instância de objetos, se você já tiver o toString, ele já vai exibir. Ele só não vai exibir se tipo, você solicitou, né? Tranquilo. E aí, dentro do for, alguma maneira, antes disso de acabar, você pegou e fez isso. Você pegou, criou uma nova variável, por exemplo. Só um exemplo. String nome, só um exemplo. E aí eu peguei e fiz o seguinte. Alunos, na posição I. E simplesmente coloquei get nome. Pronto, beleza. Eu consegui o acesso. E ele gravou toda vez que for receber. Ok? Mas, para fins de manter a organização, por isso que a gente criou lá na outra aula passada, o toString, tá bom? Então, bem simples. Vamos encerrar aqui agora, tá bom? Gravar .print ln. Eu vou até reaproveitar o anterior aqui, tá bom? Ó, pronto. E aí eu mando a seguinte mensagem: jOptionPane show message. Lembra do null, ok? Ele tem que manter o null. E a gente passa a seguinte mensagem: registrado com sucesso. Tá bom? Já deixa um joinha, tá bom? Deu muito trabalho para construir esse pequeno projeto, tá bom? Pessoal, só continuando, antes de executarem, só essa pequena correção que me deixou despercebido, tá bom? Vocês colocam jOptionPane show input dialog e vocês colocam mensagem, tá bom? Agora vocês podem rodar, tá bom? Eu vou até deixar aqui para vocês poderem ver, tá bom? Vejam que vai ser gravado, tá bom? E vou executar, tá bom? Quantidade de alunos: 2. Gessé. Nota do aluno, olha aí, 15. A nota do aluno deve ser entre 0 e 10. Vou colocar 6. Ou menos 5, melhor. Não passou.
Então, vou colocar 6. Passou. Segunda nota do aluno. 15. Não passou, então vou botar 9. Passou. Qual o nome do outro aluno? Devin e Theo Sust. Tudo junto. Tá bom? Nota do aluno, 10, 10. E registro gravado com sucesso. Como o Visual Studio permite, de certa forma, abrir, vamos olhar aqui. Olha que interessante. Ele gravou. Ele disse que a nota foi 6, 9 e fez o que? O cálculo da média, tá bom? Então, fica à vontade para testar ou modificar, tá bom? Se você deseja um projeto, tá bom? É só solicitar que eu mando lá no Git para vocês baixarem e testarem, tá bom? Qualquer alteração é bem-vinda. Lembrando que vocês devem executar onde? Tá bom? Se você estiver no Linux, o caminho muda, tá bom? Lembrando, se for no Linux, o caminho é esse. Ó, é esse o caminho, tá bom? Pode ser? Então, o vídeo é esse. Fiquem com Deus e deixem um joinha, tá bom? Se inscreva no canal.